Mudanças climáticas. Eu tenho certeza que você talvez tenha um pouco de dificuldade para falar sobre esse tema, mas eu vou te contar. Ela existe, é real, e eu vou trazer aqui diversos elementos para a gente tirar essa dúvida da cabeça de uma vez por todas. Eu sou Daniel Albeni, esse é o canal Ciência para Não Cientistas. Você deve ter me visto já lá no canal Moto Diário, mas o fato é que hoje nós vamos sair das estradas e mergulhar num tema que está super atual, super interessante e que nós precisamos atuar sobre ele. Como é que o planeta está se transformando? O que isso significa para nós e o que nós podemos fazer a respeito? Bora nessa? Mudanças climáticas referem-se a variações a longo prazo nos padrões do clima. Temperatura média, chuva, ventos, tanto de forma regional como de forma global. Diferentemente do tempo de hoje e amanhã, o clima muda nas décadas. E a partir do século XIX, a principal causa desse aquecimento acelerado é a ação humana, principalmente no que tange a queima de combustíveis fósseis, o uso da terra, o desmatamento, dentre outros. De acordo com dados recentes, desde meados do século XX, a taxa de aquecimento global quase triplicou. Ou seja, o planeta está ficando mais quente e isso tem consequências que vemos atualmente, mas que ainda vão se intensificar e muito. Você deve estar se perguntando como é que isso se manifesta, e aqui vão alguns fatos chocantes reais. Em 2025, os primeiros meses desse ano já registraram as temperaturas mais altas de todos os tempos para esse período. A intensidade e duração de eventos severos do clima, como secas severas e inundações súbitas, dispararam. Dados da NASA mostraram que esses fenômenos se tornaram muito mais frequentes nos últimos anos. Em escala global, quase 4 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, passaram por pelo menos um mês extra de calor extremo por conta dessas mudanças climáticas. Esses impactos não são lá no futuro, eles são agora, aqui e agora. No Brasil e especialmente em regiões como na Amazônia e aqui no Pará, nós podemos sentir isso em mudanças no regime de chuva, no calor e na perda de biodiversidade. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver com a gente. E aqui vão alguns pontos concretos. Com relação à saúde, mais calor, mais propagação de doenças e estresse para aquelas pessoas que vivem em áreas vulneráveis. Com relação ao meio ambiente, ecossistemas como florestas, os rios e os solos, eles sofrem com calor excessivo. Na Amazônia, menos chuvas ou chuvas irregulares pode prejudicar a fauna, a flora e as comunidades tradicionais. Com relação à economia e cultura, se o clima muda, certamente o turismo, as viagens, as rotas de mototurismo e também pode haver impacto nas estradas, nas paisagens, nos cenários, aqueles que você considera como rotas cênicas ou perfeitos. Tudo pode mudar. E com relação à justiça climática, aqueles países que menos emitem gases de efeito estufa são aqueles que mais sofrem com os impactos, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil ele tem um papel importante tanto quanto o emissor, através do desmatamento e o uso que ele faz da terra, mas também ele é um grande guardião de biomas vitais, como, por exemplo, a Mata Atlântica, mas principalmente a floresta amazônica. Então, para a gente entender esse lance do aquecimento global, a gente tem que entender como era a temperatura da Terra antes do período chamado de Revolução Industrial, que foi entre os anos de 1850 e 1900. Ele é a base para a gente entender como que está se dando esse aumento de temperatura na Terra. Então, estabeleceu-se no ano de 2015, há 10 anos atrás, através do Acordo de Paris, que quase todos os países do planeta assinaram, um objetivo de limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius, com esforços para não ultrapassar 1,5 grau em relação aos níveis da temperatura no período pré-revolução industrial. Mas o que exatamente que isso significa? Quando nós falamos em 1,5 grau, nós estamos nos referindo ao aumento médio da temperatura global da superfície da Terra desde o período entre 1850 e 1900, antes da Revolução Industrial, ou seja, antes de que houvesse as grandes emissões de gases do efeito estufa, causadas principalmente pela queima de carvão, petróleo e gás. Esse limite de 1,5, ele não foi definido ao acaso. Ele vem de décadas de estudos do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, chamado de IPCC, vem do inglês, mostrando que acima desse valor de 1,5, os impactos eles se tornam perigosamente mais severos e, em alguns casos, eles podem ser até mesmo irreversíveis. Então, passar de 1,5 grau significa aumentar significativamente o risco de, por exemplo,
ondas de calor letais em regiões tropicais, colapso dos ecossistemas sensíveis como recifes de corais, florestas tropicais, um degelo acelerado da Groenlândia e na Antártica, que pode elevar o nível dos oceanos, né, dos mares, secas prolongadas, né, enchentes extremas, como nós vimos no ano passado no Rio Grande do Sul, perdas de produtividade agrícola, né, em decorrência dessa mudança no regime de chuvas, principalmente, mas principalmente eventos climáticos em cadeia, que podem escapar do controle humano. O IPCC, esse painel, ele mostrou que a cada fração de grau existe um efeito, né? Então a diferença de 1,5 graus para 2 graus Celsius, ela pode representar milhões de vidas e bilhões de dólares gastos, né, para reparar esses danos. Por isso que existe esse limite de 1,5 graus. E esse limite virou símbolo global da esperança, né? Um marco que até onde nós poderíamos ir sem comprometer totalmente o equilíbrio climático do nosso planeta. Mas a dura realidade é que, no ritmo atual que nós vivemos, esse limite está muito prestes a ser ultrapassado em poucos anos, né? Os relatórios mais recentes, eles mostram que o mundo ele já aqueceu cerca de 1,3 graus e pode ultrapassar em muito esses 1,5 graus antes até mesmo do ano 2030, que está daqui a pouquinho, daqui a 5 aninhos, para quem está assistindo lá no futuro. E se não houver uma redução drástica e imediata nas emissões de CO2, o que vai acontecer é que nós passaremos por esse colapso. E foi exatamente isso que esse artigo da revista Le Monde, né, que foi publicado em junho de 2025, ele traz, né, que um grupo de cientistas franceses, incluindo a paleoclimatóloga a Valérie Manson-Delmotte, afirmou em uma entrevista coletiva e inequívoca que a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus já não é mais alcançável. Ou seja, não estamos mais discutindo se vamos ultrapassar o limite, mas quando e por quanto tempo nós iremos superá-lo. Então, pessoal, isso implica dizer que nós chegamos a um momento crucial. O mundo acordou para o fato de que aquele limite lá de 1,5 graus estabelecido como meta no Acordo de Paris já não parece algo segurável. Parece que vamos superar isso aí. Então, cientistas de 17 países, liderados por nomes como a Valérie Delmotte, eles afirmam que o orçamento de carbono restante já acabou e que menos de 3 anos de emissões nos separam de ultrapassar esse limite que foi estabelecido 10 anos atrás e nós não sabemos o que será em relação às consequências. Isso não é um alarme para desistir. Na realidade, é um convite a uma ação intensa, porque nós ainda estamos no jogo, né? Ainda podemos evitar que o aquecimento dispare rumo a 2, 3 graus ou mais, né? Que seria uma catástrofe para o planeta. E isso vai fazer toda a diferença para o tipo de mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, porque essa é a grande preocupação. Não é com os seres humanos, né? Nós que estamos vivendo em nossa época agora e que não estaremos mais aqui certamente daqui a 100 anos, mas os nossos descendentes irão. Então, nós precisamos entender essa história toda. Então, se você achava que resolver a questão climática era algo para depois, fique sabendo que é algo para hoje. Na realidade, é algo para ontem, né? Para 10 anos atrás, e nós não fizemos muitos avanços até atualmente, né? Então, agora é hora de pensar nessa história toda. Sabemos que o cenário ideal é manter o aquecimento global abaixo de 1,5, né? Ou seja, menos de 1,5 graus de elevação. Isto se tornou praticamente inalcançável atualmente, né? Mas isso não significa que tudo está perdido, significa que nós temos que subir esse nível, né? Ainda existe um caminho para reduzir as emissões com rapidez, adotar tecnologias limpas, né? Apoiar políticas que mudam realmente esse jogo. Então, pessoal, nós precisamos entender que, mais do que nunca, chegou a hora de nós fazermos a nossa parte, né? Os governos, eles precisam reduzir a emissão de carbono, eles precisam investir em energias limpas e renováveis, o que é um grande desafio, né? Hoje nós temos uma dependência muito grande mundial dos combustíveis fósseis e nós continuamos a todo modo emitindo muito mais CO2 na atmosfera do que nós deveríamos, né? E quando eu falo nós, não estou falando do Brasil, obviamente, estou falando do mundo inteiro, né? Então precisa haver uma grande concordância dos líderes mundiais, entender que tudo que não for feito agora se pagará muito em breve, leia-se nos próximos anos, não é nos próximos 100 anos, nem nas próximas décadas, é nos próximos anos, com o agravamento da situação climática, principalmente no que tange a naturalidade dos eventos, né? As chuvas ficarão mais intensas em algumas regiões e mais raras em outras regiões, aumentarão as queimadas em algumas regiões
e nós certamente perderemos grande parte da nossa biodiversidade, que é tão importante para a manutenção do ser humano no planeta Terra. Curtiu esse conteúdo? Comenta, compartilha, passa para frente, faça chegar em mais pessoas, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Um grande abraço e daqui a pouco a gente volta. Ciência para não cientistas. Aqui a gente descomplica a ciência. Um abraço, tchau, tchau.